Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso e nessa aula estou trazendo para vocês as tabelas. É interessante eu trazer agora as tabelas para vocês, porque mais para frente, quando a gente começar a trabalhar em programação, a gente vai continuar utilizando aí as tabelas para trazer os nossos dados, né? Então vamos lá para o nosso projeto. Então pessoal, aqui com o nosso VS Code, nosso navegador aberto, eu vou mostrar para vocês como que a gente estrutura uma tabela aqui com HTML, né? Então, a tabela ela tem a tag semântica table, né? Então, a gente vai utilizar aqui a table, a gente abre e fecha a nossa tabela aqui. E dentro dessa tabela, a gente vai inserir os dados, né? A gente precisa ter colunas, linhas, para a gente poder ter os nossos dados dentro dela. E para a criação da nossa tabela, a gente tem que definir quais serão as colunas e quais serão as linhas dessa tabela. Então, a gente pode inserir aqui dentro a tag tr, que é a table row, que é a linha, e as informações dentro dessa linha elas serão chamadas com a tag td, que é table data, que é a informação que vai estar ali dentro. Então, se eu colocar um tr e um td apenas, eu posso escrever meu nome aqui e salvar, que ele vai ficar Renato ali, né? Mas, para mostrar melhor para vocês, eu vou colocar aqui uma borda, tá? Então, a gente consegue adicionar aqui um table border igual a 1. E quando eu faço isso, ele já adiciona uma borda ali no na nossa tabela, né? Eu vou usar uma propriedade dela aqui também, que é align, e colocar center, né? Que já vai alinhar o centro ali. Então, beleza, a gente já tem uma informação ali alinhada ao centro, e a gente pode inserir outras informações aqui, né? Então, eu tenho o Renato, eu posso colocar mais duas colunas aqui, duas informações, eu posso colocar meu sobrenome e minha idade, por exemplo. Então, Renato, Nara e 28. Tá, isso aqui a gente está vendo que ele tem uma linha com 3 colunas e a gente pode fazer o que agora, né? Como que a gente pode utilizar essa tabela? Então, a gente pode pegar as informações dessas pessoas aqui, só que a gente precisaria de um cabeçalho, né? Então, o cabeçalho ele é feito da seguinte maneira. Você vai utilizar também um tr, que é um table row, né? Que é uma coluna, uma linha, e ao invés do td, para a gente colocar ali, a gente poderia colocar aqui um td e colocar aqui nome. Ó, salvei e apareceu o nome lá em cima, mas não é o correto. A gente vai colocar th, que é table head, tá? Que é um cabeçalho. E ele já vem de padrão centralizado em negrito. Então, a gente vai colocar aqui mais duas vezes. Então, nome, sobrenome e idade. Então, olha só, quando eu coloco, ele já cria um cabeçalho ali para a gente. E além disso, a gente tem que utilizar mais algumas tags aqui, que são as tags para tornar isso daqui mais semântico, né? Então, se eu quiser colocar uma descrição nessa tabela aqui, eu posso colocar, né, que é uma tabela de nome e idades. Então, eu venho logo após a table e coloco algo chamado caption, tá? Então, esse caption aqui vai ser uma legenda. Então, aqui na legenda eu posso colocar aqui tabela de idades. Na hora que eu salvo, ele fica centralizado logo acima da nossa tabela. E aqui embaixo, onde a gente tem esse cabeçalho, a gente tem que inserir isso daqui dentro de outra tag semântica, que é a tag thead, tá? Que isso aqui é o table head, que é o cabeçalho da nossa tabela. Então, vou pegar essas informações aqui e colocar dentro do nosso thead. E isso aqui eu vou indentar aqui no nosso código. Feito isso, não mudou nada, né? A gente só utiliza isso daqui justamente para a gente se organizar e para ficar melhor, né? Para a gente entender. Eu vou colocar aqui embaixo também o tBody, que vai informar que esse é o corpo da nossa tabela. E como vocês podem imaginar, a gente também tem um tfoot, que é o rodapé da nossa tabela. Então, vamos fazer primeiro aqui essas informações. Eu vou colocar aqui mais alguns dados. Vou inserir mais duas linhas. Uma outra coisa que a gente vai fazer aqui é colocar ali embaixo o rodapé, né, da nossa tabela. Então, a gente fechou o tBody aqui. A gente vai pegar o nosso tfoot, tá? Que é a nossa tag de rodapé. E aqui no rodapé a gente vai inserir também as informações. Mas o que eu quero inserir aqui, né? Então, eu quero colocar aqui apenas uma coluna com a linha total e aqui uma soma dessas idades. Na verdade, uma média, por exemplo.
ou soma mesmo, né? Então, vou colocar aqui um TR, que é uma linha, né? E um TD com total. E aqui um TD com soma. Na verdade, com o total, né? Então, seria 35 vezes 2, 70, 98. Vou colocar aqui 98. E não ficou do jeito que eu queria, né? Então, ele está aqui no começo. Como que eu poderia arrumar isso? Poderia pegar e colocar um outro TD aqui, vazio. E olha só como que ele faz. Ele joga lá para frente, né? Então, já ficaria organizado, mas não é isso que a gente vai fazer. A gente vai corrigir isso. Mas, antes que eu me esqueça, a gente colocou aqui o THead, o TBody e o TFoot. Porém, eu posso pegar, por exemplo, esse TFoot daqui e colocar logo após o head. E olha só o que vai acontecer. Ele continua embaixo. Por quê? Porque essa tag tfoot, o nosso HTML, ele já entende que ela é um rodapé de tabela. Então, ela sempre vai jogar lá para baixo. Se a gente tivesse somente isso daqui, sem o tfoot, ele ficaria lá no meio. Então, se eu tirasse aqui, ó, se eu comentar essa nossa tag, olha lá para onde ele foi. Foi lá para cima. Então, é interessante a gente sempre utilizar isso aqui, tá? Sempre utilizar a semântica. Então, feito isso daqui, como que eu faço, né? Sendo que lá no Excel eu consigo mesclar duas células diferentes, mesclar a coluna. Como que eu faço aqui no nosso HTML, né? Então, existe algo que se chama, deixa eu colocar aqui embaixo, que chama ColSpan e RowSpan, tá? São esses dois nomes aqui. Então, o que a gente vai fazer, né? Tem o ColSpan e o RowSpan. O ColSpan, ele funciona da seguinte maneira. Então, vamos supor que eu quero mesclar essas duas colunas aqui. Só que eu quero mesclar elas aqui embaixo. Então, eu posso vir aqui embaixo. Estou vendo onde está o total aqui. Eu posso pegar... Opa, deixa eu tirar esse tfoot daqui. Vou jogar lá para baixo. Aí. Então, esse total aqui e essa tabela aqui, essa coluna eu não quero, vou tirar. Vai ficar todo feio assim. Só que eu posso falar que esse dado aqui de total, ele vai ocupar duas colunas. Então, como que eu faço, né? Então, td ColSpan é igual a 2. Na hora que eu faço isso, ele ocupa dois espaços de coluna. E o nosso total ali, ele foi para frente, né? Ele jogou a idade lá para frente. Consigo fazer isso com a linha também? Consigo, ó. Por exemplo, o João e a Maria, eles têm a mesma idade. Então, eu não quero colocar duas vezes aqui, né? Eu quero colocar como se eles tivessem o mesmo valor ali. Então, eu posso vir aqui. Então, tem o João e tem a Maria. Então, os dois têm aqui 35. Eu posso apagar esse dado aqui da Maria. Então, vai ficar vazio ali. E aqui no nosso TD com 35, a gente vai utilizar o RowSpan, tá? Então, RowSpan a gente vai colocar 2 também. E olha lá. Então, ele mesclou tanto a linha quanto a coluna. Então, isso daqui é muito interessante. A gente consegue editar, a gente consegue utilizar o CSS para estilizar isso daqui. E fica muito legal. Por exemplo, está tudo muito colado, né? Então, se a gente viesse aqui e inserisse um style, por exemplo, ó, vamos pegar aqui que é nosso todo TR, TD e TH, eles vão ter um padding de 5 pixels, por exemplo. Olha só, já ficou mais interessante, né? Então, a gente consegue ir estilizando isso daí com o nosso CSS. Eu posso agora, por exemplo, tirar a nossa borda aqui, ó, tirar essa borda aqui da table. E olha só, ficou as informações ali. Com isso, eu consigo ir colocando borda aonde eu quero. Se eu quiser colocar borda só em volta da nossa tabela, eu posso vir aqui na tag table e colocar um border, um pixel sólido, por exemplo. E olha só, em volta pegou a borda por causa que a gente inseriu somente na tabela. A gente poderia inserir aqui também. Então, a gente coloca aqui border, um pixel sólido e salva. Olha lá, ficou bem semelhante ao jeito que estava, né? Então, a gente consegue mexer em várias coisinhas aí, ir estilizando essa nossa tabela e deixar isso daqui bem bonito para exibir os nossos dados. Mais para frente, quando a gente estiver trabalhando com programação, a gente vai retornar algumas informações dentro de uma tabela e nessa tabela a gente vai fazer as edições, né? A gente vai puxar um botão aqui na frente, por exemplo, do meu nome, Renato,
Vai ter um botãozinho para editar, um botãozinho para deletar e vai ser muito bacana quando a gente for implementar essas coisas. E essa aula foi só para explicar isso daí para vocês. Espero que tenham gostado e até a próxima.